pessoal, tudo bem? Vamos falar de Santos mais uma vez. Estou aqui falando só para você que acompanha aqui o meu canal Vargas Santos TV. A verdade é o seguinte, pessoal, eu queria falar sobre essas novas contratações, esses retornos, na verdade, né? A gente pode falar a respeito do Pituca, por exemplo, que foi uma apresentação muito interessante. Pituca que já jogou pela equipe do Santos, todo mundo sabe disso, mas me parece assim que o Pituca, cara, além de ele ser gente boa pra caramba, ele é um cara que normalmente fala muito pelo torcedor santista, né? Você percebe que além de tudo ele de ser santista, a gente não pode misturar as coisas. É bem verdade que ele ganha um bom salário dentro dessa austeridade financeira do time do Santos. Ele acertou com o time da Vila Belmiro, mas me parece ser um cara que vai ser absolutamente titular na equipe do Santos, né? Carille já deu entrevistas falando que ele é um ótimo jogador pro esquema que ele quer fazer. Eu entendo que ele será muito útil nessa jornada rumo à primeira divisão nesse ano. Pituca, que saiu da equipe do Santos com 70 quilos, né? Tem muita gente falando que tá forte pra caramba, engordou aí de massa muscular, né? Porque jogava numa liga totalmente diferente da segunda divisão lá do Japão. E quando ele foi perguntado a respeito do nível de futebol lá no país do Japão, ele disse o seguinte: o japonês é um time corre muito, né? Tem muito vigor físico, é muito rápido o futebol lá. Então ele teve até uma certa dificuldade no início, mas depois ele se adaptou e aí permaneceu lá por algumas temporadas. Existia a possibilidade dele voltar o ano passado, né? Se assim eu tivesse, porque o Santos fez tantas coisas erradas financeiramente falando, a gente vê que daria para trazer principalmente, talvez, né? A gente fica sempre na condicional, talvez o Santos não poderia estar nessa situação, eu digo, na segunda divisão. O outro que se apresentou, que eu achei legal também, foi uma dupla, na verdade, né? Que foi o Giuliano, e aí do lado dele teve a presença também do Rainer, né? Que é um lateral direito, que muito provavelmente será aí opção no banco de reservas. Tem o Aderlan, que foi contratado junto ao time do Red Bull Bragantino, e teve a apresentação também em conjunto do Giuliano, que veio do Esporte Clube Corinthians Paulista, não ia acertar lá, disse na entrevista coletiva, inclusive, que o ciclo dele já tinha finalizado. Giuliano, pessoal, que é um jogador muito requisitado, tinha mercado ainda para jogar a primeira divisão, jogou no time da Turquia, jogou no Internacional de Porto Alegre, foi convocado algumas oportunidades pela seleção brasileira. Ele veio para jogar como meia, deixou bem claro isso. Já jogou em outras posições ali no meio de campo, mas já deu seu cartão de visita. Eu também entendo que pela idade e que pela experiência que ele tem, sobretudo sua habilidade, será muito útil se ele jogar um pouco à frente ali do sistema de marcação. O Santos vai fazer uma linha, se ele jogar numa linha de 4, então ele poderá ser muito útil para servir os atacantes. Que depois eu vou falar também que teve outras apresentações, mas por enquanto vou ficar nessa aqui. Teve a presença do Rainer. O Rainer foi uma pessoa muito legal, o respeito que ele teve ao dizer sobre o seu companheiro de profissão, né, o que ele está concorrendo à vaga, que foi o Aderlan, uma coisa assim impressionante, né? Então todos são unânimes, todos aqueles que estavam ali, não podia ser diferente, da honra de jogar e vestir o manto sagrado. O Rainer, que é um jogador lateral direito considerado muito avançado, corre do meio de campo para frente. Eu estava vendo os melhores momentos desse jogador, realmente ele tem muito vigor físico, né? Só pela vontade dele, pelos dizeres dele, ele está falando realmente que ele foi muito abençoado. E é com essa situação que eu acho que o Santos realmente precisava no ano passado, que não teve, né? Muito se fala das entrevistas, muito se falou de como o Giuliano fala bem, de como o Giuliano é articulado, de como o Giuliano respondeu na lata aquilo que lhe foi perguntado, sem enrolar. Isso é legal, mas o que a gente só vai ver mesmo é dentro de campo, né, pessoal? A gente torce para que isso aconteça, para que nada de mal no decorrer dessa temporada o Santos consiga dar os seus tropeços, que é uma coisa de certa forma natural, mas que não impeça o Santos de conseguir a coisa maior, que é o título, né, desse ano. Eu não estou nem preocupado com o título, vou ser bem honesto com você, mas o fato do Santos já estar classificado e credenciado na primeira divisão, eu acho que é interessante, né?
com uma certa folga, é bem verdade, não ficar ali na última colocação, dividindo com o quinto ali, já seria uma coisa muito legal. Outras apresentações que dispensou comentários, pessoal, que foi a do Guilherme, que apareceu hoje, né? E também o Casares, né? Que tem uma pulga atrás da orelha do torcedor santista. Vamos falar do Casares primeiro. O Casares, pessoal, eu já falei aqui em outros conteúdos, que para mim era um craque de bola, mas que nos últimos anos, né, desde quando ele saiu do Atlético Mineiro, aliás, foi a última temporada que ele fez de fato e de verdade, que nós conseguimos vislumbrar um excepcional futebol. Me lembro que tinha até uma conexão ali com o Otero, né? Tinha o Robinho também, os caras assim faziam um inferno no sistema defensivo, tinha o Jô também, de qualquer adversário. E muito se perguntou, e ele não ficou surpreso, porque ele sabia que viria essa pergunta, né, do Casares. O problema dele é extracampo. Ele falou que mudou de uma certa forma, que ele está muito focado. A gente tem que dar esse voto de confiança para ele. A gente sabe que ele tem potencial ainda para agregar dentro da equipe da Vila Belmiro. É um grande time, muito se destacou a pressão de jogar na Vila Belmiro quando jogava como adversário aqui. E eu acho que a pergunta que todo mundo estava esperando era essa que foi feita a respeito do extracampo. Eu acho que foi o Wagner Frederico, inclusive, que fez essa pergunta, e ele foi tranquilo. Mas assim, acho que ele tem algum problema, porque a voz dele saía muito baixa, né? Aquela dicção, aquela coisa assim que parece que eu tinha que erguer muito volume para poder ouvir o que ele estava falando. Não sei se você teve essa impressão, né? Muitas coisas ele falava para dentro, parece que ele está falando muito baixo, tudo, mas aí, a pergunta que lhe foi feita, a gente tinha como entender aquilo que ele falou. O mais importante para mim é que os treinamentos estão acontecendo, e eles estão falando dessa pré-temporada que é pegada, e ele sabe disso, mas o que a gente realmente vai querer, como meio-campista, articulador e tudo mais, que tem fama de craque, já fez golaços, principalmente se tratando, mas nesta última temporada, nos últimos anos, realmente a gente não tem visto isso, né? Então, é dar um voto de confiança. Eu falei o seguinte, que eu não gostaria de ter contratado o Casares, tampouco o Otero. O Casares tem um pouco mais de habilidade, é um jogador um pouco mais completo, mas que peca muita coisa fora de campo, né? No extracampo, realmente, que faz muita diferença para quem depende do corpo para estar ali dentro da cancha, né? Agora, o Otero, né, que eu não vou falar agora, é um jogador que até o presente momento eu só vi ele bater muito bem de falta, né? Que de uma certa forma é um meia diferente que pode fazer diferença de repente quando o Santos estiver com dificuldade para entrar diante da defesa adversária, uma batida da bola, uma batida de longe, uma batida de escanteio, não sei. Agora tem o Guilherme, né, pessoal? O Guilherme que se apresentou junto com o Casares, que é um atacante jogando pela esquerda, que hoje se tornou um cara muito tático. Fábio Carille ligou para o Guilherme, né? O Guilherme que pertencia ao time do Grêmio, mas estava jogando lá no time do Fortaleza. É o estilo de jogador que o Fábio Carille gosta, né? Um jogador que joga pela esquerda, mas que também retorna para ajudar na marcação. Ele se denominou tático. Sua melhor temporada no futebol brasileiro foi lá no Sport, né? Acho que foi em 2019, dito por ele mesmo que foi a sua melhor fase da carreira, né? Ele falou assim que foi uma das coisas mais interessantes que aconteceu, porque a partir dali as portas se abriram e a carreira dele deu um upgrade e só evoluiu. Nesse ano de 2019, no Sport, teve muitos gols marcados por eles, né? Neste ano que passou, inclusive aqui jogando pelo Fortaleza, jogou contra a equipe do Santos, né? Falou que era um momento muito difícil de ver um time adversário, falou assim que não é só porque ele está no Santos, mas que ele não queria que o Santos descesse para a segunda divisão, e que se tornou um jogador mais passador, de mais assistências, né, do que antes, outrora, nas outras equipes. Então eu acho que até o presente momento o Santos está muito bem servido de jogadores, né? Esse, por exemplo, o Guilherme é um deles, pessoal. Eu boto muita fé. Sei que terá entrevistas, eu acho que o Maradei que estava lá organizando as entrevistas coletivas, amanhã terá entrevista do William Bigode,
e do João Schmidt, dois jogadores assim que num cenário nacional muito importantes. O William Bigode, você sabe, jogou no Cruzeiro, jogou no Palmeiras, jogou no Corinthians, se destacou fazendo gol inclusive contra o time do Santos lá no Atlético Paranaense, mas que estava como opção no banco de reservas. O Schmidt, o João Schmidt, pelo aquilo que eu vi, agora todo mundo sabe do futebol do Schmidt. Não, pessoal, eu vi quando ele saiu, veio das categorias de base do time do São Paulo. Eu lembro quando ele foi lançado ao time profissional, que ele jogava muito bem, canhoto, tinha a possibilidade de meter a bola a longa distância, uma das suas principais características. Mas isso é assunto para amanhã, sobre o William Bigode e o João Schmidt no próximo vídeo. Tá bom, pessoal? Vou ficando por aqui, agradecendo a todos os likes, a todos os compartilhamentos, principalmente a todos os comentários que você está fazendo aqui no meu canal Vargas Santos TV. Beijo pra você, tchau.